Cleiton Souza, tá? Mais uma vez. Dessa vez para tratar acerca do 25º livro do Antigo Testamento, que se chama Lamentações de Jeremias, né? O qual convido todos a esta aula, né? Acerca desse livro também maravilhoso, que vai nos ensinar coisas maravilhosas, né? Desde já vamos fazer uma oração para que Deus possa nos instruir da forma mais coerente, da forma mais correta, para que possamos transmitir o melhor e o mais correto ensinamento acerca da Santa Palavra. Tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Pai, ó meu Senhor, Criador do céu, da terra e de tudo que existe nesse mundo. Ó Pai, peço humildemente mais uma vez para que o Senhor possa abençoar nesta empreitada, neste ensino acerca do texto sagrado. Peço, Senhor, que no abrir da minha boca eu possa apresentar de forma edificante e frutífera os ensinamentos, os segredos, o contexto, tudo acerca da tua santa palavra. Da mesma forma, peço, Senhor, imploro, que enriqueça o coração e andança dos nossos irmãos que estão acompanhando ou que irão acompanhar. Amém? A paz, meus irmãos, mais uma vez, hein? Hoje, a semana passada, falamos sobre o livro de Jeremias, profeta Jeremias. Já na aula de hoje, vamos falar sobre o livro de Lamentações de Jeremias. E vamos justamente verificar o que tem de ligação ou não entre esses dois livros sagrados, tá? O livro de Lamentações de Jeremias também é comumente chamado de o livro das lágrimas, o 25º livro do Antigo Testamento da nossa Bíblia, tá? Ele é composto apenas de 5 capítulos, mas 5 capítulos extremamente enriquecedores, tá bem? Mas antes de iniciar, como sempre, né, como nós já fazemos aqui na nossa EBD, antes de iniciar a leitura direta acerca deste livro, vamos fazer uma devocional, o qual, apenas por uma questão de entender todo o contexto, toda a palavra apontada a respeito em Lamentações de Jeremias, eu peço que abramos nossa Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 23, verso 15 e 16. Josué, capítulo 23, verso 15 e 16. Porque Josué vai nos dar uma ideia que Deus já avisava ao povo de Deus que se casualmente ele se afastasse da aliança, ou se afastasse dos mandamentos, um castigo viria, né? E nada mais, nada menos, o livro de Lamentações é este cumprimento daquela profecia, o cumprimento da palavra, o cumprimento daquele alerta, tá bem? Tanto é que em Josué, capítulo 23, verso 15 e 16, assim dito, olha só, Josué capítulo 23, verso 15, assim diz, e será que assim como sobre vocês vieram todas estas boas coisas, que boas coisas, naquele contexto lá, era a conquista da Terra Santa. Que o Senhor, vosso Deus, vos disse, de que, assim como lhe trago coisas boas, assim trará o Senhor sobre vocês todas as más coisas, Deus das coisas boas e Deus das coisas ruins, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Josué está dizendo, Deus dá coisa boa se você seguir as ordenanças dele. Te dá coisa má e lhe destruirá desta terra santa que ele vos dá. No verso 16 diz assim, quando
transgredirdes a aliança, quando violares a aliança feita por Deus com o povo santo, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e vocês forem servir a outros deuses, cometendo apostasia, cometendo a idolatria, Deus vos inclinará. Então a ira do Senhor sobre vocês se acenderá, e logo vocês perecerão, logo vocês morrerão de sobre a boa terra que vos deu. Então, desde Josué, quase 800 anos antes, o povo de Deus já tinha esse conhecimento, que Deus tinha dado a terra santa. Mas, se o povo de Deus não andasse conforme os estatutos, conforme os mandamentos, coisa ruim viria. Justamente a questão da destruição. Neste passo, eu peço por gentileza que abramos nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Porque se Josué já aponta que o mal viria se houvesse descumprimento, Jeremias já disse o seguinte: vocês estão descumprindo, e o mal é iminente, o mal está por vir, o mal é para amanhã. Então se arrependam, senão o mal que virá, ele é muito pesado. Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 15, verso 1 a 3. Pois Jeremias já alertava o povo de Deus da seguinte maneira: disse, porém, o Senhor, ou seja, Deus disse ao profeta, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Ou seja, Deus não aceitaria sequer a oração de dois grandes sacerdotes e dois grandes profetas, que foi Moisés e Samuel. Ainda que eles intercedessem pelo povo de Deus, dado a transgressão, quanto mais, dada a transgressão contínua, dada a idolatria, dada a apostasia, dada as iniquidades, dado o pecado, Deus disse, ainda que esses sacerdotes, grandes profetas, tivessem se prostrado diante de mim, pedindo que eu não castigasse esse povo, eu não viria. E aí no Jeremias, capítulo 15, versos 2 e 3, tem uma profecia que vai ser cumprida em Lamentações de Jeremias. Olha só o que a palavra de Deus fala. Jeremias, capítulo 15, verso 2. Deus diz, e será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, quando o povo perguntar a Jeremias, para onde iremos? Estamos no sufoco. Jeremias diria, assim diz o Senhor, os que é para a morte, os que é para a espada, os que é para a fome, os que é para o cativeiro, para o cativeiro. E Jeremias, ainda que assistisse toda aquela situação de flagelo, de humilhação, ele teria que dizer, porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, 4 mal acometeria o povo. Quais seriam esses? Com espada para matar, eles seriam mortos pelo povo inimigo, que nesse caso seriam os babilônios, com cães para arrastarem os seus cadáveres, com aves do céu e com animais da terra para o devorarem e destruir. Então, enquanto Josué vai apontar para nós, não descumpra a aliança que você vai ser destruída. Jeremias disse, você está descumprindo, e o mal ocorrerá desta maneira, com morte, morto à espada, com fome no cativeiro. Então, quando lemos o livro de Lamentações, é um livro escrito por uma testemunha que simplesmente apontou o cumprimento desta profecia. Então, quando vocês lerem o livro de Lamentações de Jeremias, nada mais, nada menos do que o cumprimento daquelas profecias que o profeta Jeremias passou 40 anos apontando para o povo, não cometa, não continue a transgredir a lei de Deus, não continue praticando o pecado,
pratique o arrependimento, refaça as suas condutas, porque se você não repensar nas suas condutas, o castigo virá. E o que aconteceu? O castigo veio. Então, ler o livro de Lamentações de Jeremias é de dar uma angústia, porque assistimos, na verdade, o livro noticia coisas macabras, coisas horrorosas, né? Carnificina, canibalismo, morte, estupro, é uma coisa horrível, né? Mas o povo de Deus foi devidamente informado, devidamente avisado que o mal viria, mas eles não acreditaram, tá bem? Então este é o contexto base deste livro de Lamentações de Jeremias, que é o cumprimento das profecias apontadas pelo profeta Jeremias, tá bem? Passado esse introito desse 25º livro, vamos agora para a palavra, para o versículo-chave, o qual convido todos para que abramos nossa Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 11. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 11. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 11, assim diz: já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Turbará esta minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Ou seja, o próprio livro de Lamentações, capítulo 2, verso 11, aponta que este autor deste livro, ele escreveu o que ele presenciou, ele escreveu o que ele testemunhou, e diante daquilo tudo que ele assistiu, ele estava com tamanha amargura que os olhos dele se consumiram em lágrimas. Ele chorava. É um lamento, é uma lamúria, é uma angústia, é um choro, é um quebrantamento, é uma tristeza pela morte de um povo, pela destruição de uma cidade, pelo cumprimento da fúria de Deus. Então, o livro de Lamentações de Jeremias, já dá para perceber, lamentações, eu lamento algo de ruim. E este homem, esse profeta, este escritor, estava a prantos, chorando, né? E daqui a pouco vamos entender quem escreveu o livro de Lamentações, até porque o próprio livro não indica sua autoria. Todavia, dentro do contexto, dentro das palavras, dentro do que é discutido no livro, todos apontam para o profeta Jeremias, o chamado profeta chorão. Também que daqui a pouco vamos tratar a respeito. Cleiton, e qual é o propósito do livro? O propósito exatamente são 3. Ensina que as pessoas não devem desobedecer a Deus. E se você desobedecer a Deus, o castigo, a desgraça virá sobre sua vida. Outro contexto que o livro vai nos ensinar, de desobediência, castigo, ele vai nos ensinar que Deus sofre quando justamente ele tem que punir os seus. Daqui a pouco vamos entender isso por quê. Porque o próprio livro passa a dizer que Deus ali tinha aquela angústia, tinha aquela questão de ter que aplicar uma sanção, e ele fica angustiado quando um dos seus filhos sofre. E isso é muito fácil de verificar, até quando lemos o livro do profeta Isaías, em seu artigo 63, verso 9, que ele vai dizer dessa angústia quando o povo também está na angústia. Então, esses 2 pilares, desobediência, castigo, e a questão que Deus sofre quando tem que aplicar o castigo,
porque, obviamente, Deus espera que todos os seus filhos sigam, sim, os seus mandamentos e tenham uma vida espiritual muito bem encaminhada, uma vida, né, terrena, dentro dos parâmetros bíblicos. Mas, infelizmente, quando aqueles entendem que devem desobedecer à palavra de Deus, o castigo há de vir. E muitas vezes o castigo é pesado. Tá bem? Então, esses são os propósitos. Quanto ao título Lamentações, é o seguinte: o nome Lamentações, né, que deriva, obviamente, o título do próprio livro, ele foi emprestado da Bíblia chamada Vulgata Latina, que é justamente quando você pega a Bíblia hebraica e você traduz ela para o latim. Então, quando houve a tradução da Bíblia hebraica para a Vulgata Latina, que é justamente o latim, ele justamente apontou que ele ali, Lamentações foi o título. Esse título pegou até os dias de hoje. Já a Bíblia hebraica, quando traduzida para a língua, para o idioma grego, a Septuaginta, que foi aqueles 70, os 70 mestres, 70 anciãos, eles, na verdade, apontou que era o choro em voz alta. Choro em voz alta. Não colocou o nome Lamentações. Mas o título na Bíblia hebraica, o nome é Eká. É por que Eká, professor? Eká porque Eká significa como. Mas por que vai colocar o nome do livro, o título do livro Eká? Porque tanto Lamentações capítulo 1, verso 1, Lamentações capítulo 2, verso 1, e Lamentações capítulo 4, verso 1, inicia com a palavra como. E esse como ele representa, ele expressa uma ideia de consternação. Abramos nossa Bíblia, Lamentações capítulo 1, verso 1. Assim diz, Lamentações capítulo 1, verso 1. Diz assim: como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva. Ou seja, no Lamentações capítulo 1, verso 1, vai dizer como estava solitária, né? Como era tão populosa, e compara Jerusalém a uma viúva, dado a ideia de lamentação, dado uma ideia de tristeza. Já Lamentações capítulo 2, verso 1 vai dizer: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, apontando também para uma ideia de consternação a partir da ira do Senhor. Já no Lamentações, capítulo 4, verso 1, vai dizer: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Então, por isso que a Bíblia hebraica, dada essas três inícios de capítulo com a palavra como, Eká, era o título na Bíblia hebraica, tá bem? Mas os rabinos, né, dado o que está previsto em Jeremias capítulo 7, verso 29, eles denominaram o nome da Bíblia como choro em voz alta ou lamentações. Porque em Jeremias capítulo 7, verso 29, Deus disse, determina ao povo: chore, povo de Jerusalém. Corte os seus cabelos, cante música triste no alto dos montes, pois eu, o Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. Então, os rabinos, que é justamente esses homens que ficam nas sinagogas, professores, eles adotaram a nomenclatura, deixaram de utilizar Eká, que quer dizer como, para choro em voz alta ou lamentações, de acordo apontamento na própria Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia hebraica, da língua hebraica, do idioma hebraico para o latim. Tá bem? O livro de Lamentações, ele tem uma singularidade, porque ele é o único livro no Antigo Testamento que contém apenas lamentos, né? Uma angústia em forma de cântico. Nenhum outro vai apontar tamanha angústia do início ao final, tá bem? Este cântico, né, de angústia,
ele vai e registra como se fosse um funeral, né? Um enterro da cidade de Jerusalém, que foi destruída, assolada, maltratada, torturada pelos babilônios. Justamente quando o Babilônio foi fazer aquele cerco no tempo do rei Ezequias, eles destruíram o templo, destruíram o muro, destruíram paredes, destruíram as cidades, mataram os sacerdotes, mataram os líderes religiosos, mataram o povo, velhos, jovens, pouparam pouquíssimas pessoas. Então, em razão daquela situação de destruição, esse autor fez este livro que tem uma ideia de funeral, uma ideia de enterro, uma ideia de mal, uma ideia de angústia. Tá bem? Então, isso, inclusive, é apontado lá em Lamentações, Jeremias, capítulo 2, verso 15, que vai dizer que a terra de Israel viraria um deserto e as suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Então, já dá para perceber que uma cidade que era tão bonita, tão viva, tão acessada, tão rica, tão muito bem populosa, simplesmente foi reduzida a ruínas. Então, o profeta, diante daquela questão, chorou, lamentou, fez um cântico fúnebre acerca da destruição da cidade e a destruição de boa parte do povo. Tá bem? E a ideia também de Lamentações, ele nos traz uma ideia, uma lembrança da queda da cidade de Jerusalém. Lembrando que a Bíblia, ela tem uma preocupação de bem retratar esse momento. Tanto é que a ideia de destruição da cidade, ela é tão importante, mas tão importante que ela é retratada em 4 livros. Quais são esses livros, professor? Segundo livro de Reis, capítulo 25, Jeremias, capítulo 39, Jeremias, capítulo 52, Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 11. Então, a Bíblia ela teve essa preocupação para que você entenda que a desobediência traz um castigo. Muitas vezes o castigo ele é pesado. Muitas vezes o castigo para suportar é complicado, mas é um castigo que foi provocado pelo próprio autor. Por isso que a ideia primordial do livro de Lamentações de Jeremias é o quê? Ensinar a todos os crentes como lidar com o sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, advindo pela nossa própria conduta. Tá bem? Outra questão bastante interessante é que o livro de Lamentações de Jeremias, ou livro de Lamentações, ele faz parte do chamado de Megilo, né? ou Megilot, ou os 5 rolos, ou os rolos das festas, juntamente com o livro de Ruth, justamente com o livro de Esté, justamente com o livro de Cânticos, justamente com o livro de Eclesiastes, e ele, Lamentações, formam 5 rolos que são lidos em ocasiões especiais. Um exemplo, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é lido na Páscoa pelos judeus, nas sinagogas. O livro de Esté, na festa de Purim. O livro de Ruth, no Pentecoste. O livro de Eclesiastes, na festa dos tabernáculos, ou na festa das tendas. E o livro de Lamentações, ele é lido no dia 9 de Ab, que é 9 de julho ou 9 de agosto. Por que lido o livro de Lamentações? Porque ele lembra, ele retrata a data em que Jerusalém foi destruída. E o engraçado, que é bastante curioso, é que o templo criado por Herodes, aquele do tempo de Jesus, também foi destruído no dia 9 de julho, no 9 do mês de Ab, também em 70 depois de Cristo. Engraçado que estas 2 datas remetem à destruição da cidade e do templo em 2 momentos históricos. Tá bem? Também vale destacar que o livro de Lamentações de Jeremias também ele tem uma forma de oração, é uma forma de confissão de pecados. Daqui a pouco vamos entender o porquê. Acerca da sua autoria,
Este autor, como já dito, ele escreve na condição de testemunha. O que ele retrata ali, ele está vendo, ele está sentindo, ele está presenciando todos aqueles fatos. Tanto é que ele narra com uma particularidade, ele narra com uma certa segurança, apontando os diversos momentos extremamente delicados para a história do povo israelita. Tá bem? E quem seria, professor? Já que o livro de Lamentações não aponta quem teria sido o seu autor. Mas toda a tradição judaica e também a versão da Vulgata aponta como Lamentações do profeta Jeremias. Quem é o profeta Jeremias? Foi o profeta que tratamos na aula anterior. Aquele profeta sacerdote que profetizou por 40 a 50 anos, que passou por 5 reis, desde o rei Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias e o rei Joaquim. Então, são 5 reis que esse homem passou. Ele é da terra de Anatote, que fica a 4,5 km de Jerusalém, e Jeremias nunca se casou, conforme apontamos lá em Jeremias capítulo 16, verso 1, que tinha como auxiliar Baruque, né, conforme lá apontamento lá em Jeremias capítulo 36, e ele é o mais conhecido porque também aponta, professor, que ele tenha sido o escritor do livro de Lamentações, que como justamente a questão do versículo-chave apontado lá em Jeremias capítulo 2, verso 15, aponta que os olhos dele fala que estava chorando, e o profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, conforme apontado em Jeremias capítulo 9, verso 1, capítulo 13, verso 17, no capítulo 9, verso 1, ele chora porque o povo foi morto. No capítulo 13, verso 17, ele chora porque o povo restou prisioneiro. E no capítulo 14, verso 17, ele chora porque o povo foi torturado, machucado e gravemente ferido. Tá bem? E este profeta, essas profecias dele se cumpriram, né? Aquela questão do cinto podre, referente que a cidade se tornaria imprestável, como de fato. Se lermos lá o livro de Lamentações do profeta Jeremias, ele deixa bastante claro que a cidade se tornou em ruínas. Pedras sobre pedras, as trancas das portas foi destruída, o templo foi destruído, o palácio foi destruído, as casas bonitas, simplesmente virou terra de chacal. Então, ou seja, terra de lobos, terra de ninguém, ficou lá uma mera poeira. Eles planteiam o povo sem acreditar que ali era uma grande cidade. Também estão diversas profecias do cinto podre, que vai em Jeremias 13, que a terra que Judá se tornaria imprestável, Jeremias 18, do barro do oleiro, né, que Judá era um vaso estragado, que Deus iria destruí-lo. É a questão da quebra da botija, que ele leva testemunha, sacerdote, quebra a botija, apontando acerca da ruína que Jerusalém ficaria, a questão das 2 cestas de figos, que os melhores cidadãos iriam ser levados cativo e os ímpios ficariam para sofrer com fome, mortos da espada e mortos pela guerra. A questão do jugo de cordas, que haveria o cativeiro babilônico, vamos encontrar em Jeremias 27, a compra do campo, apontando acerca do retorno, que mais à frente, onde já lemos aqui os livros históricos, tá bem? Então, todas as profecias do profeta se cumpriram. A ideia de imprestabilidade da terra, a ideia de destruição, a ideia de ruína, a ideia de cativeiro, houve uma profecia viva com esse profeta. Então, tudo aponta que foi, sim, Jeremias. Professor, mas isso tem outra evidência que aponta que tenha sido Jeremias? Muito tranquilo. Por gentileza, abramos nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 7, verso 29. Vamos dar uma lida desse verso, que nos dá uma ideia de o que Deus determinou para Jeremias. Jeremias, capítulo 7, verso 29. Em Jeremias, capítulo 7, verso 29, assim diz Deus determinando para ele: corta o teu cabelo e lança-o de ti. E levanta um pranto
sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Lembrando, de novo, levantam pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Então, o próprio Deus já determina que ele fosse para um lugar, para um local alto, e de lá levantasse um pranto, porque o povo que já havia sido rejeitado e desamparado por Deus, e em razão disso, Deus iria descarregar a sua ira e o seu furor. Lembrando que muitas pessoas apontam que esse local alto que o profeta Jeremias foi para apresentar suas lamentações é o mesmo local onde Cristo foi crucificado lá no chamado de Gólgota, tá bem? Então, no mesmo lugar que mais à frente Cristo foi crucificado, o profeta Jeremias foi para aquele local alto e passou a prantear, a chorar, a lamentar e assistir toda a destruição da cidade, conforme o cumprimento dessa passagem de Jeremias, capítulo 7, verso 29. Outra passagem que nos dá a ideia, que foi Jeremias que escreveu Lamentações, vamos encontrar no segundo livro de Crônicas, capítulo 35, verso 25. Olha só como é que diz em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 25. Porque em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 25, vai nos dizer que o profeta Jeremias compôs uma canção de quê? De enterro, em honra de Josias, o primeiro rei que ele, logo quando ele foi chamado para ser profeta. E a Bíblia fala, em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 25, até hoje os cantores e as cantoras cantam esta canção. Que canção é essa? Canção fúnebre, uma canção de enterro. Quando choram a morte do rei Josias, um rei muito bom, um rei que tentou fazer um reavivamento espiritual, ainda que de forma superficial, ele tentou fazer uma reforma religiosa, mas acabou entrando numa guerra que não era dele, e o rei Neco, o rei do Egito, acabou matando lá em Carquemes, no Vale do Meguido. Tá bem? Então, 2 Crônicas 35 fala que Jeremias compôs uma canção de enterro, e os cantores e cantoras cantam essa canção quando chora a morte do rei Josias, e já se tornou costume em Israel cantar essas canções que estão escritas no livro de Lamentações. Então, o próprio profeta já escreveu um livro de lamentações, onde havia um cântico fúnebre a respeito da morte do rei Josias. Então, isso nos dá a ideia que ele também escreveu esse livro de lamentações. Tá bem? Quanto à datação, enquanto o livro de Jeremias, que nós já apresentamos na aula anterior, está entre 627 a.C. e 568 a.C., o livro de Lamentações aponta de 586 anos antes de Cristo. Lembrando que 586 foi a data da invasão, da terceira invasão dos babilônios e da destruição da cidade de Jerusalém, a destruição da cidade, a destruição do templo. Então, quando ele escreveu o livro de Lamentações, ele escreveu durante ou logo após a queda de Jerusalém pelos babilônios, por ordem do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Também o livro de Lamentações, os especialistas apontam, que ele escreveu antes da partida forçada de Jeremias para o Egito, que aconteceu em 583. Então, entre 586 e 583, ele teve 3 anos para escrever esse livro maravilhoso. Tá bem? Professor, quais são os principais personagens? Os principais personagens é o próprio profeta Jeremias. É o próprio profeta Jeremias, aquele profeta que apenas profetizou para o reino do sul, o reino sobrevivente, porque quando Salomão cometeu apostasia, o Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi destruído pelos assírios e foi as chamadas 10 tribos perdidas. Ninguém mais encontrou. E o reino do sul, o reino do norte caiu em 722 a.C. Já o reino do sul caiu em 586
anos antes de Cristo. Então, Jeremias passou a profetizar nesse reino do sul, tá? Então, ele pranteou por 40... Ele, na verdade, profetizou por 40 anos, dizendo assim, se arrependam, se arrependam. E aí, como eles não se arrependeram, o mal, a ira de Deus veio, que Deus, assim como é o nosso juiz, porque ele vai praticar justiça ou não, mas também, desculpe, é o nosso juiz, porque ele vai praticar justiça, mas também é o nosso executor, ele executa a nossa pena. Então, quando houve a execução da pena, foi esse profeta que pranteou toda a destruição, a ideia de catástrofe lá social que ele presenciou. Tá bem? Outro personagem muito interessante, que é de forma indeterminada, de forma indireta, é o povo de Jerusalém, onde ele vai reportar os diversos tipos de castigo que o povo passou. Tá bem? Principais doutrinas do livro, principais doutrinas vai ser o juízo de Deus sobre o pecado cometido por Judá, aquele pecado que ele tanto apontou, que é a apostasia, a iniquidade, a injustiça, a prática de desigualdade social, a opressão dos mais fracos. Então, em razão desta iniquidade, veio o juízo de Deus. Essa é a principal doutrina, desobediência, castigo. Tá bem? A segunda doutrina apontada no livro de Lamentações de Jeremias, que inclusive é a mais linda, é a questão da esperança encontrada em meio... a esperança encontrada na compaixão de Deus, a esperança encontrada em meio a tamanho sofrimento, porque o nosso Deus é misericordioso. Por isso, convido vocês a darem a leitura no capítulo 3, que vai nos dar uma ideia de esperança, e no capítulo 5, onde ele passa a informar, Senhor, a tua ira hei de passar, porque o Senhor tem que sim nos redimir. O Senhor deve, nos peço que o Senhor seja misericordioso e aplaque a sua ira sobre nós, tá? O esboço, para a gente finalizar, né? Essa ideia, esse livro aqui. O esboço. Professor, como é que o livro do profeta Jeremias ele é composto? Ele é um livro poema, tá? É uma canção fúnebre, mas é uma canção fúnebre escrita em forma de poema. Então, são 5 lamentações, são 5 capítulos, 5 lamentações. Essas lamentações, ela foi criada, né, de acordo com o antigo ritmo e estilo das canções fúnebres israelitas. Então, naquele tempo, já tinha uma canção que era praticada nos enterros. Então, ele pegou aquela ideia de enterro, né, de funeral, e fez um poema com base no ritmo e com base no estilo daquelas canções. Tanto é que ela pode ser cantada, o livro de Lamentações de Jeremias. Óbvio que na nossa língua fica difícil cantar o livro de Lamentações, mas no idioma hebraico eles têm condições lá, sim. Foi feito na formatação de uma canção fúnebre. Tá bem? E dado já, como eu já informei, são 5 poemas, o livro representa 5 poemas hebraicos, os 4 primeiros capítulos representam um acróstico alfabético. Professor, o que quer dizer um acróstico alfabético? Isso quer dizer que para cada letra do alfabeto hebraico, ele fez um verso. Um exemplo, o alfabeto hebraico ele é composto de 22 letras. Por isso que o capítulo 1 tem 22 versos, por isso que o capítulo 2 tem 22 versos, por isso que o capítulo 3 vai ter 66 versos. E o capítulo 4, 22 versos, e o capítulo 5, 22 versos. Mas, lembrando, somente os 4 primeiros são acrósticos. Mas, professor, o capítulo 3, o senhor está me dizendo que tem 66 versos. Mas vamos tentar explicar. O que é um acróstico? É você pegar as iniciais de cada palavra e você fazer uma frasezinha. Um exemplo. Amor. A de alteridade. M de Maria. O de ovo. R de ruído. Um exemplo, ele pega as iniciais da palavra, então ele vai pegar do alfabético, ele vai pegar as letras do alfabeto hebraico, por exemplo, Aleph, Bet, Gimel. De Aleph, um verso.
Bet, um verso. Gimel, um verso. Dalet, um verso. Vav, um verso. Então, ele vai fazer isso no capítulo 1, que são 22 versos, 22 letras. Capítulo 2, 22 versos, 22 letras. Professor, capítulo 3 tem 66. Então, o que foi que ele fez? Para cada letra, ele fez 3 versos. 3 versos com a letra Aleph, 3 versos com a letra Bet, 3 versos com a letra Gimel, e aí sucessivamente. Então, por isso dá 63. 22 vezes 3, 66. Tá bem? Capítulo 4, 22 versos, cada verso referente a cada letra do alfabeto hebraico. O capítulo 5 não é um acróstico, é um poema rítmico, é um poema que segue o estilo da canção, mas não segue o acróstico de acordo com a letra do alfabeto. Apenas os 4 primeiros capítulos, tá bem? Dada essa ideia de um poema acróstico alfabético, temos que agora dar uma ideia de como dividir esse livro. Muito simples. 5 poemas fúnebres, cada 5 poemas vai ter um significado. O primeiro poema, que é chamado de Primeiro Lamento, ele vai tratar sobre a devastação de Jerusalém. O segundo lamento, que é o capítulo 2, vai tratar sobre a ira de Deus, ela é explicada. No capítulo 3, daqui a pouco vamos detalhar um pouquinho rapidamente, no capítulo 3 tem um lamento, um salmo de fé, uma oração do profeta. Inclusive a passagem mais explorada pelos pastores na igreja é o Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que é muito lindo esse poema. O quarto lamento, que é o capítulo 4, vai tratar sobre a ira de Deus, não mais explicada, mas a ira de Deus de forma detalhada, como a desgraça aplacou aquele povo. Já o quinto lamento e último, que é o capítulo 5, vai trazer sobre a oração do remanescente, muito lindo também. E a visão, a procura, a ideia do Messias que viria. Tá bem? Então, no capítulo 1, que é o primeiro lamento, dá uma ideia rápida aqui, que vai tratar sobre a devastação de Jerusalém. Ali Jeremias vai apontar sobre a tristeza de Jeremias e a tristeza de Jerusalém. A tristeza de Jerusalém, a partir do capítulo 12 até o verso 22. Aqui, a ideia de devastação é a ideia de uma cidade desolada. E aquela cidade desolada, orgulhosa, prepotente, até pouco tempo atrás, depois que o castigo veio, clama por piedade. Mas Deus é implacável diante da tua ira. Então, essa ideia de cidade devastada, essa ideia de cidade desolada, é o clamor: quem irá nos socorrer? Cadê os nossos amigos que nos abandonaram? Pelo amor de Deus, Deus, nos ajude. Deus não escuta, porque conforme o apontamento lá em Jeremias 15, nem que Moisés ou Samuel pedissem, Deus não iria deixar de aplicar ao devido castigo àquele povo. Então, no capítulo 1, que é o primeiro lamento, ele vai descrever a desolação da cidade. Então, a voz da cidade, ou seja, ele compara a cidade a uma viúva que está ali chorando, pranteando pela desgraça que lhe foi acometida, tá? E aí ele passa a descrever acerca da tristeza da cidade arruinada. Ali ele vai fazer uma oração. Já a partir do verso 12, a cidade, que passa a lastimar a miséria e a destruição que foi acometida, ele fala como se fosse a cidade externando a sua tristeza, o lamento em primeira pessoa, apontando como se fosse a cidade que está ali se lamentando, e passa a contar acerca da sua penitência, acerca do justo castigo, que aquilo que estava passando era justo, era proporcional ao mal que foi cometido anteriormente, porque foram avisados, foram advertidos, mas não quiseram ouvir. Já que não quis ouvir, a ira de Deus vem a galope. Infelizmente, é assim, né? Porque devemos ter essa consciência de seguir as suas ordenanças.
E se somos desobedientes, infelizmente, seremos açoitados. Tá bem? Por fim, no capítulo 1, ele vai apontar acerca de uma oração quanto aos seus inimigos. Senhor, não esqueça do que os nossos inimigos estão fazendo conosco e puna-os também. Tá bem? No segundo lamento, que é o capítulo 2 do livro de Lamentações de Jeremias, vai tratar sobre a ira de Deus. A ira de Deus é explicada. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o profeta quis chamar a atenção para todas as gerações que mais à frente iria ler o livro, que aquele mal que foi acometido para aquele povo não foi uma ação humana, meramente humana. Deus se personificou, Deus determinou, Deus levantou o inimigo para que destruísse a cidade. Então, a ideia de ira de Deus explicada é que o castigo que foi tão prometido chegou. E aquele castigo não foi feito apenas por uma ação humana, por uma ação política, por uma ação bélica, por uma ação militar por parte dos babilônios. Não, Deus levantou a Babilônia para cumprir a sua justiça. Tá bem? Por isso que vamos ter a ideia de ira explicada sob a perspectiva do Senhor, do verso 1 a 10, sob a perspectiva humana, de 11 a 19, sob a oração de Jeremias, do capítulo 20 a 22. E aqui essa ideia de castigo do Senhor e suas consequências, o Senhor Deus, ele é mencionado mais de umas 7 vezes, mais ou menos, 7, 9 vezes, apontando como autor da destruição. Né? Muito, muito importante isso. E ele passa a apontar que as consequências do castigo, a cidade ficou desolada, a cidade passou a ter uma ideia de trevas espiritual. O profeta Jeremias, no capítulo 11 e 14, começa a chorar e se lamentar pelas calamidades. O verso-chave que nós apontamos. Passa a dizer que os inimigos passaram a escarnecer a respeito dele, mas passa a dizer que tudo foi um cumprimento. Tá bem? Por fim, no verso 18 e 19, aponta acerca de um arrependimento. No verso 20 e 22, tem uma oração. Uma oração identificando-se, o profeta se identifica como o povo castigado. No terceiro lamento, este é muito lindo, né? No terceiro lamento, o livro de Lamentações, vai tratar sobre Jeremias, ele expressa sua aflição. Mas expressa sua aflição sob uma ideia de esperança, sob uma ideia de misericórdia, sob uma ideia que ainda que estejamos diante do sofrimento, que estejamos diante do castigo, nossa esperança pela misericórdia de Deus nunca pode faltar. Nunca pode faltar. Que por mais que o mal venha nos acometer, venha tentar nos acovardar, venha nos ferir na carne com esse espinho, pouco importa para aqueles que têm uma fé. Tá bem? Por isso que no capítulo 3, o profeta vai nos dar uma ideia de aflição, a ideia de esperança, que é muito lindo, a ideia de seu conselho de oração, porque passa a apontar um lamento, mas passa a nos dar uma ideia de saída, traça uma ideia de fuga de todo um sofrimento que todos nós podemos estar passando. Por isso que o capítulo 3 é muito lindo e muito explorado. Tá bem? Então, no capítulo 3, muitos apontam que ali é um salmo de fé pessoal em Deus, dizendo, eu tenho um Senhor, ainda que a ira de Deus me aplaque, ainda que o sofrimento venha até mim, a misericórdia de Deus e a esperança do nosso Senhor, porque aqui é uma exteriorização, né, da fé. Por mais que não coloque o nome fé, porque o nome fé no Antigo Testamento apenas é mencionado no capítulo 2 do livro de Abacuque. Mas a ideia é de esperança. É quando você projeta toda a sua vontade e toda a sua força em Deus, nada mais, nada menos do que a fé. Tá bem? Então, no capítulo 3 é um salmo de fé pessoal em Deus. Lembrando que o capítulo 3 é um acróstico em 3 partes. A cada letra do alfabeto hebraico, ele faz 3 versos para cada letra. Primeira letra, Aleph, 3 versos. D, 3 versos. E aí segue essa mesma sequência. Tá bem?
O profeta Jeremias se identifica como um povo castigado, como se fosse um lamento da própria Jerusalém. E ele passa a apontar a ideia de arrependimento e a submissão a Deus, uma confissão penitencial, dizendo: eu cometi o mal, eu cometi tudo de ruim, então, em razão disso, eu aceito o justo juízo de Deus. No verso 52 a 66, que é o finalzinho, ele faz uma oração bem interessante, uma oração por vingança contra os inimigos, dizendo: Senhor, não esqueça desses babilônios, eles estão fazendo mal a mim. Bem que no livro de Jeremias já aponta que os babilônios seriam destruídos, assim como também lá no livro de Isaías também aponta o oráculo contra a cidade da Babilônia. Tá bem que tanto é que foi cumprida, que hoje a cidade da Babilônia não existe sequer no mapa. Tá bem? No capítulo 4, que é o quarto lamento, este é extremamente detalhista, porque a ira de Deus ela é detalhada, a ira de Deus é apontada. Aqui ele passa a dizer que o povo, diante da catástrofe, o povo sofria. A fome aplacou na cidade a ponto das mães comerem os próprios filhos. Aqui fala a ideia de canibalismo. Aqui passa a apontar como o povo foi morto, gritando, ensanguentado pela cidade, sacerdotes afligidos, líderes do povo, príncipes pouco importavam, jogados no lixo, passando fome. É uma coisa extremamente dolorosa em ler, mas é a verdade. É a forma como a ira de Deus como aquele povo de Deus foi atingido, tá bem? Então ele vai descrever a catástrofe em Jerusalém, vai dizer que o ouro ali era como se fosse pedra, e passa a dizer que até o templo do Senhor foi destruído, a casa de Deus, até porque os judeus tinham uma ideia de personificação de templo, e como o templo de Deus estava naquele local, os inimigos não poderiam destruir a cidade, e que as muralhas de Jerusalém não permitiriam uma invasão do inimigo, mas esqueceram que Deus sim determinou que daquela maneira que os inimigos pudessem adentrar a cidade e destruir, tá? Então o ouro seria, ele aponta o ouro como as pedras do templo que foi profanado, ele fala que o ouro ficou com barro comum, vai falar sobre a fome, o canibalismo das mulheres comendo seus próprios filhos, a ira divina, a profanação, vai falar no verso 13 e 15 do cativeiro, mortes por toda a cidade, violência contra o rei, aqui aponta, né, como o rei foi capturado, nos dando uma indicação que os edomitas, né, que é o povo descendente de Esaú, eles, na verdade, ajudaram a capturar o rei. Em razão disso, existe uma previsão de catástrofe, não só contra Jerusalém, mas também contra o povo edomita, que vamos discutir lá no livro do profeta Obadias, que é uma profecia específica para os edomitas, justamente esse povo que, assistindo o povo de Deus sendo massacrado, eles surraram, eles xingaram, eles prendiam os que tentavam fugir e entregavam para os inimigos. Provavelmente, o rei Zedequias, quando tentou fugir do rei Nabucodonosor e seu exército, foi capturado e tem os olhos vazados e seus filhos decapitados em sua frente, provavelmente os edomitas que moravam em montanhas ficaram só olhando. Quando o rei fugiu, gritou para os babilônios: fuga, pega ele. Pegaram o rei. E Jeremias não descarta, pede ao Senhor, puna esses homens perversos, esse povo que é chamado edomitas, tá bem? Ele vem da cidade de Edom, que eles são descendentes de Esaú. O que mais no livro específico vamos tratar a respeito? Para finalizar, o quinto lamento vai trazer a oração do remanescente, apontando que Deus se lembre dele, do verso 1 ao 18, e que o Senhor traga restauração. E como é que Deus restaurou o povo de Deus? Através da vinda do Messias, vindo com o Novo Testamento, a ideia de Jesus Cristo, que representou toda uma restauração, uma ideia de redenção apontada e direcionada pelo nosso Salvador, pelo nosso advogado. Tá bem? Então, no capítulo 5, apenas uma breve
é um lamento pela penúria de Judá, pelo domínio da Babilônia, dizendo, estamos sendo destruídos e acabados por esse povo. Ali passa a dizer que eles esfaquearam muitos, que eles praticaram tortura, que eles ficavam com sede, que as mulheres foram estupradas, e falam coisas bem complicadas. Passa a dizer que a dinastia davídica já não reinava, já estava destruída, e o templo, novamente, a ideia do templo foi destruída. E aquilo causou um grande impacto para o povo de Deus, porque eles estavam associados à ideia do templo como a presença de Deus, em razão da personificação, na estrutura material. E Deus disse, não. Eu não estou aqui, não é a estrutura que vai representar a ideia do templo. Tanto é que Jesus Cristo vai nos dar a ideia que o templo de Deus, o santuário de Deus, somos todos nós. 1 Coríntios lá, que Paulo já bem nos ensina. Por fim, no capítulo 5, que é o quinto lamento, este poema, que não é um acróstico, mas é um poema que serve um ritmo e serve um estilo de canção fúnebre, ele vai tratar sobre intercessão por misericórdia divina. Senhor, restaure. Senhor, lembre-se de nós. É uma súplica dos remanescentes que Deus já disse, não, vou lhe castigar. Você vai para o cativeiro. Você vai ficar sujeito a um povo estranho. Mas depois de 70 anos, vocês vão voltar para reconstruir o templo, para repovoar a cidade de Deus, para preparar a vinda do Messias. Então, tudo se cumpriu conforme apontado no Antigo Testamento. Com isso, encerra essa aula, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aí por estar aqui acompanhando